Muito boa tarde a todos, bem-vindos a este webinar que tem como tema Proteger o Oceano, Desafios e Soluções por Mares Mais Sustentáveis. Ahm, Este webinar é promovido pelo Pacto Português para os Plásticos. Eu se calhar pedia, se possível, que desligassem os microfones para continuarmos. Bom, ainda antes de iniciarmos a sessão, gostava apenas de partilhar aqui assim de uma forma muito breve quem é que somos e qual é que é o propósito desta iniciativa, se bem que esta é uma iniciativa dedicada aqui assim aos membros do Pacto, portanto, a Smart Waste Portugal é uma associação privada sem fins lucrativos que tem como missão potenciar a economia circular nas várias cadeias de valor através da educação, inovação, colaboração e criação de novos negócios. Hoje, a rede da Smart Waste já reúne mais de 150 associados de diversos setores, como a indústria, o retalho, a academia, centros de investigação e municípios. E é a Smart Waste que coordena o Pacto Português para os Plásticos, que é uma iniciativa colaborativa que procura potenciar a economia circular para os plásticos em Portugal, assente em metas concretas e em resultados mensuráveis. Atualmente, o Pacto conta com mais de 115 membros representativos de toda a cadeia de valor nacional do plástico. No âmbito do compromisso do Pacto com a prevenção da poluição para os plásticos, particularmente no que diz respeito ao lixo marinho, promovemos hoje esta sessão com o objetivo de aprofundar o conhecimento sobre os impactos da poluição nos ecossistemas marinhos e de dar a conhecer exemplos concretos de atuação, quer ao nível das políticas públicas, quer da investigação e intervenções no terreno. A sessão de hoje conta com dois convidados, sendo que um vai ter mais que um representante, a quem agradecemos muito a vossa presença e a vossa disponibilidade para estarem hoje connosco. Nós hoje temos diretamente do Brasil. Contamos com a participação do Instituto Gremar, que é uma organização sem fins lucrativos dedicada à investigação científica, conservação e reabilitação da fauna marinha. A presença do Gremar surge também no seguimento do Encontro Global da Rede de Pactos para os Plásticos, que teve lugar no Brasil no passado mês de janeiro, e durante o qual nós tivemos a oportunidade de visitar as suas instalações e conhecer de perto o trabalho que desenvolvem no terreno. Representando o Instituto Gremar, temos hoje connosco a Aroana, a Rafaela e não sei se temos mais alguém, também do Gremar. Muito obrigada pela vossa disponibilidade, muito obrigada por hoje se poderem juntar aqui connosco. Portanto, elas vão-nos trazer a perspectiva da educação e da intervenção direta junto das comunidades. Contamos também hoje aqui conosco do centro do Oceano, a participação do Rui Martins, diretor regional das políticas marítimas do Governo dos Açores. Rui, muito obrigada pela disponibilidade e por hoje se juntar aqui connosco. O Rui, portanto, está em representação da direção. O Rui está em representação da Direção Regional das Políticas Marítimas, que nos apresentará a abordagem regional à proteção do oceano, enquadrando os desafios e estratégias no contexto das políticas públicas. Será certamente uma oportunidade enriquecedora para conhecermos diferentes perspectivas e para refletirmos sobre como podemos fortalecer em conjunto o nosso contributo para mais sustentáveis. Portanto, antes de começar, deixava só aqui assim algumas indicações práticas. Este webinar terá a duração de cerca de 1h15. No final das apresentações haverá espaço para um momento de perguntas e respostas e pedíamos para manterem os microfones desligados durante a sessão e que, se quiserem ir ao longo da sessão, também colocando logo questões pelo chat para depois no final possam ser respondidas pelos oradores. Muito obrigada a todos também por disponibilizarem o vosso tempo para estarem aqui hoje a acompanhar esta sessão, e desejo que seja uma excelente sessão.
Íamos começar pelo Gremar. Se quiserem começar a partilhar a vossa apresentação, agradecíamos. Muito, muito obrigada. Boa tarde a todos. Todos estão me escutando bem? Sim, Sim, tudo bem. Então, vou compartilhar a tela da apresentação com vocês. Aí vocês só me confirmam se está aparecendo direitinho, tá bem? Compartilhar. Tá aparecendo aí? Agora sim. Apareceu? Maravilha. ok, Então, eu está me chamo ótimo. Rafaela Sena. Todos estão me escutando? Eu me Temos chamo sim, Rafaela. Rafael. Maravilha, obrigada. Eu me chamo Rafaela Sena, junto com a Aroana Silveira. Hoje nós vamos ministrar um pouquinho, compartilhar um pouquinho do nosso trabalho com vocês, né? Mais de 8 milhões de toneladas de plásticos entram no oceano todos os anos. E se nada mudar até 2050, poderemos ter mais plástico do que peixe no mar. Mas a pergunta que realmente importa é: o que nós, gestores, pesquisadores e sociedades podemos fazer para mudar essa prática? Então, hoje a gente traz um pouco desse tema sobre conservação marinha na prática e traremos alguns diagnósticos e soluções também. Então, o Instituto Gremar é uma organização não governamental, uma ONG, né, que atua desde 2002 no monitoramento ambiental, resgate e reabilitação de animais vitimados. Estamos à frente aí com atividades de educação ambiental, capacitações e atendimentos emergenciais com faunas marinhas e silvestres, tá bem? Por que o Instituto Gremar existe? Então, a nossa missão é reduzir o impacto negativo humano, né, sobre a vida marinha e costeira. Atendemos três pilares, que é a pesquisa, a educação ambiental. Geralmente, educação ambiental a gente vai fazer palestras em escolas, ou quando empresas também chamam, realizamos atividades de limpeza de praias, tenda de educação ambiental. Temos também essa parte de gestão de fauna. Atendemos todos os dias no ano, né? Sempre vai ter algum colaborador de plantão para fazer esse atendimento, porque lidamos com vidas. Estamos em cerca de 50 colaboradores e mais de 16 mil números geral de animais resgatados pelo Instituto Gremar. Estamos localizados também aí na Serra do Mar, né? A Serra do Mar é uma extensão de cadeia de montanhas que acompanha o litoral do Brasil por cerca de 1.500 quilômetros, passando por estado do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina. Ela é muito importante para o meio ambiente, pois abriga grande parte da Mata Atlântica, com rica biodiversidade. Temos também na Serra do Mar muitas cachoeiras, nascentes de rio. Além de ter uma beleza natural, a Serra do Mar também tem papel histórico, né, na ocupação do desenvolvimento do Brasil. E serviu como caminho entre o litoral e o interior, né? A Serra do Mar é a maior área contínua de Mata Atlântica do país. A Serra do Mar, ela garante a sobrevivência de 1.361 espécies de animais, cerca de 1.200 tipos de plantas, mais de 350 espécies de aves e 100 de mamíferos, e alguns está correndo risco de extinção. Muitas dessas espécies a gente atende aqui no Instituto Gremar. A Apamarinha, né? A Apamarinha Litoral Centro, localizada no estado de São Paulo, inserida na região da Bacia de Santos, é uma área de proteção marinha criada para conservar a biodiversidade e garantir o uso sustentável dos recursos naturais. É uma região de transição importante para espécies migratórias que abriga comunidades. É o maior porto da América Latina, o Porto de Santos, está localizado
aí dentro dessa área, né? E o Grimar é conselheiro dentro da APA-Marinha, então, de acordo com os dados de pesquisas que a gente pega desses animais que a gente atende, a gente tem fala dentro das reuniões no conselho da APA também. 133 espécies de aves, né, na região, onde 13 são endêmicas e 11 estão ameaçadas de extinção, são atendidas também pelo Instituto Gremar. Lembrando que esses dados são dados de pesquisas diretamente da APA Marinha, tá? Das 44 espécies de cetáceos identificadas no Brasil, 90% ocorre na Bacia de Santos. Essas fotos que vocês estão vendo na tela são fotos de um golfinho chamado Toninha. A Toninha é o menor golfinho que a gente tem no Brasil e são golfinhos que estão ameaçados de extinção, tá? A título de curiosidade, ela tem um rostro, que é essa parte onde fica, que a gente chama de boca, algumas pessoas chamam de bico, mas lembrando que é um cetáceo, então a gente chama de rosto. Ela tem um rosto bem comprido e tem cerca de 200 a 240 dentes em sua boca também. Então, a biodiversidade tem um valor intrínseco aí na nossa vida, né? Um valor muito alto. O valor em si mesmo, independente de qualquer utilidade que possa trazer, né? Vivemos em sociedade, então a biodiversidade faz parte das dinâmicas sociais, contribui aí para a qualidade de vida de cada um de nós, né? Os produtos, serviços e conhecimento, a biodiversidade move a economia e a memória e identidade coletiva integram um elemento da natureza e constituem valores, crenças, práticas culturais no nosso dia a dia. Então, esse é só um tópico para lembrar o quanto a biodiversidade influencia em nossas vidas no dia a dia. Então, estamos aí falando de 3 territórios, né? Que o Instituto Gremar acaba atendendo, como o Manguezal, que é uma região de transição entre rio e oceano. Entramos no oceano, no qual a gente vai conversar um pouquinho mais à frente sobre esses animais que a gente atende, e a Mata Atlântica, que é o nosso bioma principal aqui, né? A gente vai ter o centro de reabilitação, que o Instituto Gremar, a gente vai ter 2 polos, né? Nosso centro de reabilitação, que fica localizado aqui na Praia do Tombo, no Guarujá, e o nosso CRAS Itanhaém, que fica no município de Itanhaém. É uma boa distribuição por se encontrar em 2 municípios, tá? E dentro dos projetos que o Instituto Gremar vai atender, a gente tem aí o projeto de monitoramento de praias. Então, pense que o projeto de monitoramento de praias é um maior projeto que monitora as praias do mundo, tá? Pensa que a Petrobras ela vai explorar o petróleo, o pré-sal, e aí o IBAMA disse para ela, para você explorar o petróleo e o pré-sal, você precisa monitorar as praias para entender a saúde desses animais. Então, o projeto de monitoramento de praias ele é dividido em alguns trechos e são ONGs que cuidam de cada trecho. O Instituto Gremar cuida do trecho 9, que vai atender as praias entre Bertioga, Guarujá, Santos e São Vicente, tá bem? Então, todos os dias sai uma equipe fazendo o monitoramento dessas praias. Se houver algum animal marinho encalhado na faixa de areia, a equipe vai fazer o resgate e trazer para o nosso centro de reabilitação. Aqui nós temos uma equipe multidisciplinar de médicos veterinários e biólogos que vão reabilitar esses animais e quando eles ficarem bem, vai ser feita a soltura deles. Mas se o animal for encontrado sem vida, a equipe vai resgatar ainda assim e vai trazer para nossa equipe fazer a necrópsia, tá? A necrópsia é o exame que se faz para entender a causa da morte e todos esses dados que são gerados, a gente faz um relatório e envia para o site chamado Simba. Lá nós temos o acesso público, todos conseguem acessar e entender um pouquinho dos dados dessa pesquisa, tá bem? Agora eu vou passar a palavra
para Aroana. Só um momentinho. Olá, boa tarde. Eu vou compartilhar a tela. Vocês estão vendo a apresentação? Tá. Agora sim. Sim? Sim, agora estamos a ver. Como a Rafaela estava mencionando, os animais que a gente entra em contato a partir desse monitoramento de praias, ele pode a gente pode tanto resgatar um animal que esteja vivo, quanto um animal que já tenha sido resgatado em óbito mesmo. Em caso desse animal que foi resgatado em óbito, a gente resgata ele exatamente para fazer o exame da necrópsia e a gente conseguir, a partir desse exame, entender os motivos pelos quais esse animal veio a óbito e se esses motivos eles estão relacionados ou não com a atividade antrópica. Então, aqui nessa foto a gente consegue ver uma mesa de necrópsia após a análise do trato gastrointestinal de um animal, né? Então a gente consegue ver aí muito resíduo plástico, quase em sua totalidade, né, de resíduo plástico. Então muitas sacolas, embalagens. Aqui no canto não dá para a gente ver muito bem, mas é uma luva e esse animal ele foi resgatado na época da pandemia e era uma luva hospitalar de pandemia mesmo. E todos esses materiais em sua totalidade, foram encontrados dentro do trato gastrointestinal dessa única tartaruga verde, que foi um dos animais que foi encontrado a partir desse projeto de monitoramento de praias que a gente realiza, né, no nosso trecho, e esse animal ele estava já em óbito, infelizmente, com essa enorme quantidade de resíduos plásticos dentro do seu estômago. Isso é um dos exemplos do que a gente consegue ver no nosso dia a dia. Diariamente, a gente encontra, em média, de 5 a 8 animais em óbito nesse trecho que a gente atende, que é o trecho 9. A partir dessa análise, e sabendo também que no Brasil a gente encontra 325 mil toneladas de lixo todos os anos ocorre esse descarte incorreto. Nós sabemos também que estima-se que 800 espécies são afetadas pelo plástico e 90% das aves marinhas e das tartarugas já consumiram algum tipo de plástico na vida, segundo a ONU. Além disso, também é de conhecimento que os microplásticos, né, que é uma questão, é uma temática que tem sido cada vez mais estudada também. Ainda não temos conclusões sobre quais são os efeitos desses microplásticos, né, no nosso organismo e também no organismo de animais não humanos, mas já é de conhecimento que os microplásticos eles foram detectados no pulmão, na placenta e na corrente sanguínea. Os principais impactos antrópicos a gente quis trazer aqui para vocês a partir da nossa
extensa pesquisa e nossa extensa atuação, a gente nota que os principais impactos antrópicos é realmente a poluição por resíduos sólidos, né, que acaba fazendo com que esses animais eles entrem em interação com esses resíduos. Inclusive a gente tem várias ações de educação ambiental que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas aqui a gente tem alguns exemplares, né, de conteúdo gastrointestinal encontrado em uma tartaruga verde, né, então aqui é um ziploc de uma tartaruga verde. Ainda tá? Oh, meu Deus. Bom, enfim, temos 2 ziplocs aqui com conteúdo gastrointestinal e em sua maioria é plástico, isso é um fato. Além disso, a gente também tem outras formas de interações antrópicas negativas, que é o descarte incorreto de materiais de pesca. Então, Que é a uma gente, da. a gente vê também, através da nossa atuação, que é uma intensa interação com o descarte incorreto de materiais de pesca, sendo esses materiais rede de pesca, anzóis, garateias, que são anzóis triplos, iscas que simulam alguns animais marinhos, né, que, por exemplo, peixes que vão ser a presa de alguma ave marinha ou algum outro animal, e também cordas de pesca e boias. Então, aqui a gente consegue ver que esse impacto, ele vai incidir tanto em espécies menores, né, então espécies pequenas, como por exemplo, de pequenos cetáceos, que é o caso dessa toninha, tartarugas juvenis e até adultas, até uma escala grande, que é o caso dessa baleia aqui, que foi uma baleia jubarte que foi encontrada já em óbito com interação com uma rede de pesca. E nesse caso, né, nesses casos de interação com petrechos de pesca, os animais eles podem tanto ter uma interação ali um pouco mais superficial, às vezes caso de fazer só a remoção, por exemplo, de um anzol que ficou numa nadadeira, mas isso pode também levar a resultados mais drásticos, como é o caso do óbito, né? E é o caso que ocorreu com essa baleia jubarte com interação com uma rede de pesca, e quando foi realizado o exame de necrópsia dela ali na praia mesmo, foi encontrado água no pulmão dela, que são animais pulmonados que precisam respirar ar, e o que indicou que provavelmente essa interação com essa rede de pesca levou ao afogamento desse animal e o óbito. Aqui, eu só vou pausar para falar um pouquinho antes. Esse daqui foi o caso de uma tartaruga cabeçuda adulta, que a gente encontrou através do nosso monitoramento também de praias, e ela estava totalmente enrolada numa rede de pesca, e uma corda de pesca também atrelada a essa rede de pesca. E apesar do protocolo de remoção, o protocolo que a gente lida com a interação de tartarugas especificamente com cordas e com redes de pesca não ser a tração, que é a retirada desse material por tração, normalmente o protocolo é esperar com que esse material ele saia através das fezes desses animais. Mas nesse caso, como era o caso de uma rede de pesca muito grande, uma corda de pesca muito grande também, e ela estava enrolada também externamente nessa corda, a gente realizou exames para ver se essa corda também não estava com posicionamentos perigosos, né, nos órgãos, e a gente também passou uma lubrificação na parte da garganta dela, do esôfago, para evitar que algumas estruturas que existem na garganta desse animal não fossem prejudicadas, e a gente fez a retirada dessa corda por tração. E aí aqui é o vídeo dessa ação. A tartaruga cabeçuda, ela tem uma mordida muito forte, então o manejo desse animal precisa ser feito assim com bastante cuidado.
E conforme a tração começa a dar resultado e a corda começa finalmente a sair, a gente consegue perceber a quantidade de material que ela tinha ingerido e que provavelmente não iria sair nas fezes. Então esse foi o protocolo que a gente adotou, que foi essa remoção por tração. E esse é um caso de sucesso, um dos casos de sucesso que o Instituto Cremar teve a, a honra, né, de conseguir participar. A gente fez a reabilitação dessa tartaruga após a remoção da corda, após a remoção da rede, vários exames foram feitos, e a reabilitação dela foi feita completamente, assim, ela demonstrou apta para soltura, e aí depois de alguns meses a gente realizou a soltura dela no Parque Marinho da Laje de Santos, que é uma área de proteção ambiental que a gente tem em Marinho, relativamente próxima aqui à nossa base, onde a gente realiza várias solturas embarcadas, tanto de tartarugas de grande porte, quanto também de outros animais, como mamíferos marinhos. Uma das outras interações antrópicas é a interação com embarcações e com dragagem. Essas interações, elas são interações bem drásticas, né? E por conta da nossa localização, né, nós estamos localizados em uma região turística e nós temos muitos animais marinhos e também costeiros. Então, o que acaba acontecendo é a interação desses animais com as embarcações, que podem ser tanto embarcações turísticas ou não, e também com as dragagens, né? Então, acontece a interação tanto com o propulsor do motor das embarcações, quanto das dragagens também, que são o caso dessas fotos aqui, e aqui são as interações com embarcações, que geralmente, não podemos dizer que sempre, né, mas as interações com dragagem, com embarcação, elas são em grande parte fatais. Nós também lidamos, por conta da nossa localização, né, por estarmos aqui localizados numa região de porto, uma região portuária, que tem um grande tráfego de embarcações, tanto de pequeno porte quanto de grande porte. Existe também o risco de poluição por resíduo oleoso, seja por manchas de óleo órgãos, que são manchas que estão ali e ninguém sabe de onde veio, que embarcação que soltou aquela mancha de óleo, quanto também por vazamentos de óleo por conta da Petrobras estar fazendo a utilização desse recurso natural, apesar de ser algo mais raro, não é os resíduos oleosos das ações da Petrobras são raros, não é algo que a gente encontra com frequência, mas quando ocorre, né, a poluição por resíduo oleoso, a gente, por ser um centro de reabilitação e também de despetrolização, a gente realiza o banho desses animais, né, para remover por completo esse resíduo oleoso do animal e evitar com que a própria impermeabilização do animal fique comprometida, porque o contato do resíduo oleoso ali com a glândula onde eles produzem o próprio óleo natural deles acaba reduzindo a atividade da glândula e piorando a impermeabilização desses animais e fazendo com que eles fiquem mais facilmente a possibilidade deles poderem se afogar, por exemplo, ou não conseguir nadar direito, acaba sendo um pouco mais alta. Bom, identificando os problemas, né, o Gremar, ele pensa também em como atuar para que os problemas eles possam tanto ser resolvidos e também em que a gente possa atuar antes mesmo de que os problemas ocorram.
Nós temos um projeto que é o projeto Marimangue, que é um projeto de monitoramento do estado de saúde dos animais silvestres do estuário. Então, a gente realiza limpezas de mangue, a gente também faz as análises com esses animais dessa região para conseguir ter resultados sobre bioacumulação, sobre metais pesados também, então a gente consegue ter um diagnóstico ali daquele ambiente a partir da análise dos animais que estão vivendo ali, tanto a presença quanto a ausência de animais, né, que são os animais bioindicadores. Nós temos também o Guardiões da Mata Atlântica, que é um projeto de apadrinhamento de animais silvestres, então são animais de floresta, a gente faz o atendimento, reabilitação e soltura. Nós temos também 3 projetos socioambientais, que é o projeto Pesca e Recicla. Ele é um projeto que dispõe de alguns pontos de coleta para materiais de pesca. Então, vendo a questão dos petrechos de pesca sendo descartados de maneira incorreta, a pesca, especificamente a pesca esportiva e a pesca artesanal. Então, nós temos em alguns pontos de Itanhaém, que é essa cidade aqui da Baixada Santista, nós temos esses pontos de coleta e nós fazemos também atividades de educação ambiental e análise socioambiental também da realidade. A gente está sempre em contato com os pescadores e com a comunidade pesqueira para realizar parcerias mesmo, né? Então, para que eles enxerguem a gente como um parceiro e não como alguém que está ali para apontar o dedo. Então, a gente tem esses pontos de coleta para fazer a coleta desses materiais que já não têm mais uso, e ao invés de serem descartados incorretamente, poderem ir parar no oceano e ter uma interação negativa com a fauna. A gente tem esses pontos de coleta que são onde é feita toda a coleta e também é feita a triagem desse material, a análise e quantificação desse material. Nós temos o projeto Vamos Desenredar, que é um projeto que é feito também juntamente com os pescadores da Baixada Santista, porque nós sabemos que as redes de pesca, elas têm uma vida útil, elas não duram para sempre, e quando elas já não têm mais utilidade, muitos pescadores acabavam ou jogando e descartando essas redes em manguezais ou no mar, ou até botando fogo nessas redes. Então, essa foi uma forma, o projeto Vamos Desenredar foi uma forma da gente encontrar uma forma de conseguir fazer a coleta dessas redes sem que elas fossem parar diretamente em contato com animais e gerar um impacto negativo. Então, a gente tem um ponto de coleta, um galpão em Santos, onde a gente faz, o pessoal de projetos faz essa caravana, né, vai passando pelos municípios aqui para fazer a coleta dessas redes. A gente teve também um projeto ano passado com o estado do Paraná, e aí a gente vai fazendo essa coleta de redes, e a partir disso, com essas redes coletadas, a gente consegue fazer a destinação para uma empresa que faz o derretimento dessas redes e transforma em pellets, que são pequenos grãozinhos de plástico, e esses grãozinhos de plástico eles podem ser transformados em utensílios ou em artigos de plástico reciclado, né? E temos o projeto Rede de Mulheres pela Vida Marinha, que é um projeto socioambiental também, e ele é feito diretamente com a comunidade caiçara, a comunidade pesqueira ribeirinha, daqui da Baixada Santista, com as mulheres dessas comunidades. Então, as mulheres dos pescadores ou as mulheres que estão ali nas vendas de peixe, né? E a gente faz essa ação com as mulheres, tanto na parte de mostrar a possibilidade de fazer artesanato com descartes, né? Então, anzóis, linhas de pesca, rede de pesca, corda, até escama de peixe também. E a gente também faz algumas ações de empoderamento, economia solidária, várias oficinas de artesanato também com essas mulheres. E
nada disso seria possível sem o fortalecimento através das parcerias, né? Então, mais uma vez a gente agradece o convite da Patrícia para estar aqui, representando o Gremar, e nós estamos sempre em busca de parcerias, estamos sempre disponíveis, porque a gente acredita que é através das parcerias que a gente consegue fazer realmente a diferença. Na parte de educação ambiental, que é um outro pilar que a gente também atua, nós atuamos com as comunidades, também fazemos tendas ambientais em diversos eventos, a gente faz mutirões de limpeza de rios e praias. Além disso, a gente tem um centro de visitantes, que é o Caminho do Saber, que a UREP veio nos visitar a partir dessa ação de educação ambiental. E também ministramos cursos, palestras e vamos até escolas para ações de sensibilização e educação ambiental. Bom, a gente finaliza com essa frase, né? Nós ajudamos na conservação das espécies marinhas e silvestres. Isso também pode ser feito por vocês, por qualquer um. Então, a gente trouxe algumas ideias de como fazer a parte, né? Fazer a sua parte, que é evitar e recusar o uso de materiais descartáveis, separar corretamente o lixo, utilizar composteiras, praticar o consumo consciente, muito importante, e participar também de mutirões de limpeza, ajudar e divulgar projetos de conservação. Nós temos aqui um número, né, do resgate, que a gente divulga amplamente aqui na Baixada Santista, para as pessoas se familiarizarem com o fato de, se elas encontrarem algum animal em risco, ou algum animal já em óbito, para já saberem que existe uma linha telefônica, né, que está 24 horas disponível, 365 dias do ano, para que a gente faça esse resgate desses animais que estão em risco. Por fim, preservar o oceano e a vida marinha é preservar a nossa existência e a existência também das nossas não, né, das espécies que coexistem com a gente no planeta. Muito obrigada mais uma vez e ficamos disponíveis para responder qualquer e eventual dúvida. Muito obrigada, Aruana e Rafaela, pela vossa excelente apresentação e, sobretudo, pelo trabalho fantástico que vocês fazem e o Instituto Gremar faz. Nós já tínhamos assistido presencialmente e vimos alguns dos animais que estavam em recuperação e tivemos também contacto com um pescador dessas vossas parcerias. E parabéns pelo vosso excelente trabalho e também pelo facto da colaboração, de integrarem a colaboração no vosso trabalho com as populações locais e aquilo que vocês disseram, mais importante do que apontar o dedo é envolver as pessoas e trabalhar com elas e procurar soluções. Muito obrigada pelo vosso testemunho, pelo vosso trabalho. Eu passava agora ao Rui para nos falar um bocadinho do trabalho que está a ser feito nos Açores. Rui, muito obrigada. Ok, obrigado eu, Patrícia. Bem, eu vou aqui começar então a minha partilha de ecrã. Ah, ok. Dois. Julgo que já estão a ver, não é? Não. Não? Ah, ok, então, só um segundo. Ok, agora talvez. Ok, ok. Agora estão a ver, não é? Agora estamos a ver, sim. Ok. Obrigada, Rui. Mas exato, e comecei no fim outra vez, como há pouco no teste. Então, pronto. Pronto, a minha parte está feita. Hum, bem, mas eu vou começar agora assim, ver se isto.
Bem, peço desculpa, eu vou ter que parar e iniciar, peço desculpa. Sim, acho que sim. A Rafaela e a Aruana convidava-vos a ficarem até ao final do webinar, depois se tivermos questões no final, serão também colocadas aos dois. Bem, isto no meio do Atlântico está um pouco mais lento. Se calhar podem aproveitar para fazer perguntas ao Gremar enquanto eu estou aqui. Exato. Não sei se alguém tem alguma questão que queira colocar ao Gremar, entretanto. Patrícia Gomes. Sim, olá. Eu tinha aqui uma questão prática, ou para a Aruana ou para a Rafaela. Pronto. Neste vosso projeto de rede de mulheres pela vida marinha, as mulheres aprendem aqui realmente a fazer este artesanato com estes objetos que são recuperados do mar. A minha questão é, elas depois fazem a venda destes produtos, elas têm alguma recompensa financeira com estes produtos que elas depois próprias criam? Esse projeto, ele é um projeto que a gente faz a integração. Você consegue abaixar um pouquinho? A gente faz a integração de várias frentes. Então, a gente tanto fornece oficinas para questões de criatividade mesmo e ideias de técnicas, mas também a gente promove alguns eventos ao longo do ano de autocuidado, de empoderamento feminino e também a parte de economia solidária, de precificação. Então, a gente o nosso objetivo é não só fazer com que esses objetos eles tenham uma ressignificação, né, mas que isso também possa se tornar uma fonte de renda para elas. Então a gente realiza ações realmente para empoderá-las e para trazer essa base conceitual mesmo para que elas consigam precificar e ter um retorno financeiro. Esse é um dos objetivos, assim, essa é uma das finalidades, realmente, é elas conseguirem transformar isso em renda. Além de tudo, aqui no Instituto Grimar, a gente tem uma lojinha, né? E nessa lojinha a gente compra os produtos dessas mulheres e revende. Como a Aru havia comentado, a gente tem aqui a visita do Caminho do Saber. E nessas visitas a gente apresenta um pouco dos produtos, a gente acaba entrando na pauta projetos também. Então acaba agregando muito valores, assim, e é bem bacana. Excelente, excelente ideia. Vou aproveitar que estou com o microfone ligado para colocar outra questão. Da vossa experiência e do trabalho que têm vindo a desenvolver, qual é que é a percentagem de animais mortos que vocês fazem, portanto, a necrópse, e no qual encontram efetivamente estes resíduos de plástico no seu interior, face ao total de animais mortos que encontram? Eu não sei se eu entendi a pergunta muito bem. Seria qual é a média de animais? Você poderia repetir a pergunta? Ou seja, do total de animais mortos que vocês encontram, que percentagem desses animais contém efetivamente plásticos no seu interior? Olha, Como assim? eu não. Dos animais que a gente resgata mortos, tá? Hoje em dia, entre 70% a 80% tem alguma interação com lixo, né? Tanto na parte externa do corpo, quando a gente abre, né, para fazer a necrópsia, a gente encontra internamente também. Esse é um dos motivos que a gente analisa todas as carcaças que a gente pega, né? Porque às vezes a gente não vê a interação pelo lado externo, mas quando a gente abre, mesmo que esteja em estado de decomposição muito avançado, a gente ainda acha o resíduo dentro. Então, no fundo, a maior parte das mortes, dos óbitos destes animais está associada efetivamente às causas da ingestão destes resíduos de plástico.
A gente, assim, quando ele está muito decomposto, a gente vê que ali teve essa interação, né? Então, de alguma forma, contribuiu para o seu óbito, né? Não necessariamente só o lixo, mas de alguma forma ele acaba contribuindo por ser um resíduo totalmente fora da natureza dele, né? Então, e aqui nos animais vivos também, quando a gente recebe. Durante o processo de reabilitação, muitas vão defecando o lixo. E aí a gente guarda esse material também. Então a gente vê todas as tartarugas, por exemplo, quando elas chegam, a gente já faz um raio-x. Então a gente já identifica que existe alguma coisa, né? Algum resíduo ali nela. E aí a gente já vai recolhendo e faz esse saquinho aí, ó, que a Arô tá mostrando, né? Então a gente vai guardando e identificando que é daquele animal. E aí muitas vezes defeca lixo por um grande período e a gente ainda assim consegue fazer a soltura, mas infelizmente não são todos que conseguem, né? Um, à medida que vai havendo uma maior consciencialização das pessoas e até pronto, dos próprios pescadores, de todas as comunidades, ao longo dos vossos anos de trabalho, notam melhoria nestas situações ou efetivamente a incidência destes casos tem vindo a aumentar? Muito pelo contrário. Não tem decaído, não. A gente não nota uma diminuição. Até porque a gente trabalha muito com a educação ambiental, mas a gente também tem problemas muito maiores, né? Aqui a gente tem muitos problemas, por exemplo, de palafitas, não sei o nome, não sei se há algumas casas, né, que estão ali na beira, por exemplo, e que não tem recolha de lixo, então, dos navios que muitas vezes entram no porto e também liberam o seu lixo de forma ilegal. Então, aí a gente tem uma quantidade muito grande, né, de lixo. Então, mesmo aí com a educação ambiental que a gente faz, né, com o passar dos anos e falando muito da sustentabilidade, ainda assim os casos a gente não viu uma diminuição, infelizmente. Uma pena. Em todo caso, muitos parabéns pelo vosso trabalho. Obrigada. Ok. Vamos então retomar agora a Ok. apresentação. Rui. Obrigado, Patrícia. Bem, eu peço desculpa a todos este ligeiro compasso. Mas então, eu sou o Rui Martins, sou diretor regional de Políticas Marítimas. A Direção Regional de Políticas Marítimas é digamos, um agregado de várias entidades, ou seja, tem as responsabilidades que no continente português são um conjunto de entidades, nomeadamente a DGRM, a DGPM, o ICNF e também a APA. Pronto, e nós temos essas, digamos, competências para a região autónoma dos Açores. Eu gosto sempre de introduzir aqui este facto que Portugal é muito mais mar do que terra, efetivamente, e nós aqui conseguem ver que o total da ZEE portuguesa são 1,7 milhões de quilómetros quadrados. A zona económica exclusiva, ou subárea Açores, a zona económica exclusiva portuguesa é quase 1 milhão de quilómetros quadrados. Nós temos também agora, definimos uns 30% de áreas marinhas protegidas, ou seja, temos cerca de 300 mil quilómetros quadrados de áreas marinhas protegidas, sendo que o Parque Marinho dos Açores, do qual eu sou diretor, tem inclusivamente uma área definida fora da ZEE, ou seja, já na proposta de plataforma continental estendida, ou seja, e aí Portugal fica com cerca de 4 milhões de quilómetros quadrados, mas é este monte submarino que conseguem ver aqui abaixo, que é o Great Meteor, faz parte também do Parque Marinho dos Açores. Depois, temos aqui, eu coloco também normalmente aquilo que são as guidelines e que, no fundo, enquanto entidade regional, nós somos os responsáveis por esta componente dos reportes europeus e compromissos nacionais, desde a estratégia marinha para o mar nacional, mas também aquela que, no fundo, eu coloco sempre à cabeça, que é a Diretiva Quadro da Estratégia Marinha, ou Marine Strategy Framework Directive. Pronto, a Diretiva Quadro é efetivamente
um quadro muito compreensivo que nos permite estabelecer e fazer a avaliação ou o bom estado ambiental dos ecossistemas marinhos. Nós, esta informação, para o report, normalmente dependemos sempre muito de parcerias. Eu aqui vou-vos mostrar também um dos últimos trabalhos que fizemos, que foi fazer um levantamento dos 142 montes submarinos dos Açores. E nós normalmente fazemos em parceria com investigação científica que vem à procura dos seus próprios desenvolvimentos, mas que aproveitamos os dias de mar para poder fazer trabalhos que nós necessitamos. Neste caso, as imagens são do OceanX e estamos a ver um jardim de corais de coral pastilha elástica, é assim conhecido, bubblegum coral. Já agora voltar atrás, a outra nota que dava é que efetivamente nós também temos depois observadores de pesca, temos um programa que é o Programa de Observação de Pescas dos Açores, que é vocacionado para a indústria, ou seja, para ter um selo Dolphin Safe nas conservas, em que o atum não, na captura do atum não são capturadas toninhas ou outros cetáceos, inclusivamente aves, e nós então recolhemos dados oportunísticos dessa observação, inclusivamente de lixo marinho. Depois, o que é o lixo marinho? Efetivamente é um problema global e que nos Açores, estando nós, sendo maioritariamente água, não é? E sendo uma região insular com 9 pontos, 9 ilhas, com uma costa muito extensa, não é? É para nós também uma preocupação, porque mais do que produtores, acabamos por ser também receptores deste lixo marinho, não é? E para nós é muito importante esta monitorização, tanto como foi, aliás, no seguimento também desta apresentação do Gremar, é a ameaça que é o lixo marinho que constitui para a vida marinha e para os próprios ecossistemas e também depois para a fruição, não é? Nós estamos aqui numa região que também tem turismo e no fundo a nossa costa também acaba por ser penalizada com isso. Eu gostava de mostrar aqui, exato, o que é então lixo marinho? O lixo marinho é qualquer material, no fundo, que é descartado e que acaba por estar no mar e depois é recolhido no mar. As fontes são diversas, ou seja, desde o lixo doméstico, que não sendo corretamente encaminhado para os circuitos de gestão de resíduos, pode invariavelmente nas ilhas, então acaba no mar. Temos a indústria da pesca, lá está esta gestão inadequada dos resíduos, a própria navegação, atividades industriais costeiras, as próprias atividades turísticas, o mau tratamento de águas residuais, plataformas offshore, nós não temos nos Açores, mas também a descarga de águas pluviais. São tendencialmente as maiores fontes de contaminação ou poluição e produção de lixo marinho. Aqui mostro-vos este mapa mundo, no fundo, que tem 5 giros oceânicos, que no fundo é o do 5, sendo que o Pacífico Norte tem o este e oeste, mas pronto, é um grande giro. No fundo temos o giro do Atlântico Norte e do Atlântico Sul, temos o do Oceano Índico e depois temos 3, no fundo, no Pacífico, ou 2, sendo que um se subdivide. Aqui, nestes giros, é onde temos aquilo que comumente chamamos de ilhas de plástico, que são ilhas que não são verdadeiramente ilhas, ou seja, o plástico não está todo juntinho num sítio, daí a dificuldade em limparmos, porque se estivesse todo num sítio, mesmo agregado, talvez fosse mais fácil. Efetivamente, onde se verifica uma maior agregação e que é mais conhecida, é o do Pacífico. E aqui mostro-vos também que se pode ver aqui, tanto aqui a meio temos o Havaí e depois temos aqui as duas grandes ilhas que são as mais conhecidas e que também são alvo de várias ações de impacto ou de conhecimento que são muito divulgadas a nível mundial, porque são sistemas de recolha de lixo à superfície no mar. Depois, a importância dos Açores aqui na monitorização do lixo marinho. Efetivamente, temos uma localização estratégica, estamos no meio do Atlântico Norte e podemos ser aqui um dos pontos-chave nesta monitorização.
Uh, Nós temos diversos projetos a decorrer para monitorização, ou seja, que é uma monitorização ativa, mas também utilizamos e beneficiamos muito da ciência cidadã, seja através de limpezas costeiras, seja através das pessoas que vão fazer atividades marítimo-turísticas e que depois reportam avistamentos, seja de cetáceos, seja de aves, seja de lixo marinho. E depois também temos as parcerias científicas, que é, no fundo, e aqui sobretudo com o Instituto de Ciência Oceanos, que é um departamento de ciência da Universidade dos Açores, que tem, obviamente, no âmbito da produção científica, não é? De investigação científica, acabam também por, às vezes, estudar estas problemáticas e para nós são sempre de bom uso, uma vez que nos ajudam a caracterizar melhor as origens, os circuitos e, eventualmente, depois a planear políticas públicas de mitigação. Assim, programas de monitorização. O que nós temos é, digamos que o programa Chapéu é o lixo zero no Mar dos Açores, que neste caso é muito focado, sobretudo nas limpezas voluntárias, tanto na orla costeira como nos fundos. Nós, ao longo dos anos, e aqui é só, temos dados apenas desde 2015 para cá, mas porque foi a partir do ano em que se começou a sistematizar a informação, mas temos mais de 113 toneladas de lixo marinho recolhido, o envolvimento de mais de 13 mil cidadãos, são mais de 650, ou seja, quase 700 eventos realizados, e a maior parte do lixo recolhido, ou a maior parte, quer dizer, porque pronto, efetivamente temos também muito metal e às vezes há aqui uma dificuldade que é a caracterização dos resíduos e por vezes o peso pode reverte favoravelmente em prol do metal, porque se apanharmos uma âncora, ou uma âncora, não digo, mas um ferro de pesca ou assim, tem sempre um impacto maior, mas temos mais de 43 toneladas de plásticos recolhidos. Depois, aqui nestes programas, o que nós disponibilizamos é isto, grosso modo, é para verem aqui são os formulários que nós disponibilizamos, ou seja, no portal do Governo, na página da Direção-Geral de Políticas Marítimas, é fácil encontrar um, uh, uma calendarização das atividades para quem se quiser associar àquelas que já estão programadas e depois também os formulários. Os formulários são muito importantes e nós tentamos simplificá-los ao máximo para ter uma fácil caracterização dos lixos. Isto também faz parte porque os Açores estão abrangidos pela OSPAR, ou seja, a Convenção Oslo de Paris, que no fundo é a convenção que está em vigor para a coluna d'água no Atlântico Norte. E um dos critérios que também avalia há o macrolixo e o microlixo, de superfície e de profundidade. Um dos critérios que nós avaliamos também é a mediana dos itens por 100 metros de costa. E, no fundo, nós, nos Açores, já vou dar os dados, mas seria para nós atingirmos aquilo que é o threshold, ou seja, o limite estabelecido pela União Europeia e também é adotado pela OSPAR, que seria uma média de 20 itens por 100 metros quadrados, seria necessário reduzir em cerca de 60% a abundância de lixo marinho na orla costeira, isto na atualidade. Depois temos aqui então tanto a diretiva, o que é que contribui para a diretiva quadro da estratégia marinha, que são 13 descritores, que permitem avaliar lá está, o bom estado ambiental do mar, mas que vai desde poluentes, a biomassa, cadeias tróficas, ou seja, também tem dados de pesca, tem dados de oceanografia pura, ou seja, de salinidade, pH, ou seja, é uma diretiva efetivamente bastante compreensiva ou alargada. Nós o que fazemos e que contribui para a diretiva quadro é a monitorização da OSPAR, fazemos monitorização de microplásticos em diversas praias da região. E aliás são 10 praias em 7 ilhas do arquipélago e que 4 vezes por ano nós fazemos uma monitorização. A praia de Porto Pim, que é aqui no Faial, na cidade da Horta, onde eu me encontro, é aquela que se destaca, infelizmente pela negativa, porque tem cerca de 96 itens por quilo de sedimento seco de areia.
enquanto a média regional é de cerca de 20. Isto também tem a ver exatamente com a geografia, ou seja, a localização da praia, o facto de estar orientada a sul e é uma baía que efetivamente também, sendo muito monitorizada, acaba por estar sempre nestes indicadores com valores elevados. Depois temos aqui também o top 10, no fundo, do que constitui o lixo marinho, e isto é aquilo que fazemos na monitorização ao SPAR. A grande maioria são fragmentos de plástico, muito pequenos, ou seja, entre 0 e 2,5 cm. E depois há uma tipificação pelos diversos tipos de plásticos, pronto. Há uns maiores também, está logo a seguir, e depois temos o poliestireno, depois temos as cápsulas e tampas de garrafas também, são um grande contribuinte desta poluição. Aliás, às vezes, efetivamente, brinca-se um pouco com a diferença entre os Estados Unidos, que fazem inovação, e a Europa, que faz regulamentação. Mas a realidade é que esta prática das tampinhas, o facto de elas ficarem agarradas, pode ser chato se vermos assim, assim menos, mas a realidade é que depois ajuda muito, a que não haja tanta perda no sistema de recolha de resíduos e que elas, no fundo, acabem no mar. Nós temos aqui, como ia dizer há pouco, temos 50 itens de mediana, aliás, regional, por 100 metros quadrados na costa. Os plásticos de utilização única também têm um peso muito importante, são 10,5% dos plásticos encontrados são descartáveis. E depois, 2,4% são resíduos oriundos da pesca. Também temos, então, dentro dos plásticos de utilização única, temos sobretudo tampas e argolas e cápsulas, e depois a seguir as beatas e filtros de cigarro. Da pesca é sobretudo cordas e cabos e emaranhados de redes, constituem assim a maior parte dos resíduos que nós encontramos. Depois, aqui tenho algumas fotografias das campanhas de limpeza costeira que nós fazemos. São voluntários, normalmente podem ser em praias, pode ser em zonas portuárias, ou há muitas zonas balneares de costa, são piscinas naturais, também fazemos. Depois há uma grande diversidade de resíduos, às vezes, lá está, embalagens que nós conseguimos reconhecer. Tem muito material de pesca também, sobretudo boias, e que a maior parte deste lixo não é de produção local. Temos aqui também, pronto, mais exemplos. Temos aqui, por exemplo, esta imagem são filtros de etar, ou seja, que às vezes acontecem acidentes em que as hectares, por algum motivo, ficam com a descarga, pronto, há uma saída livre dos resíduos, e isso leva a encontrarmos estes filtros também nos areais. Depois, temos aqui uma outra problemática que nós conseguimos identificar, que é também uma das áreas de interesse. Isto aqui são as tampas das gaiolas das lagostas do Maine. Ou seja, isto é plástico que aparece aqui nos Açores, e que é da produção de lagosta nos Estados Unidos. E é fácil identificar, exatamente pelo formato. Nós aqui em cima vemos as gaiolas, e tem aqui estas que são as portas que se partem muito e acabam por sair. O outro item que encontramos muito são estas, que são as marcações das lagostas também, e que também acabam por vir a parar aqui à costa. Depois, há o impacto também na biota, não é? Isto aqui são registros aqui dos Açores. Nós temos também, à semelhança daquilo que o Gremar faz, nós temos aqui na Direção Regional a RACA, que é a Rede de Arrojamentos Costeiros dos Açores, e que nós, obviamente, lidamos com cetáceos, sejam eles, sei lá, cachalotes, golfinhos, com peixe-lua. A semana passada, infelizmente, veio um peixe-lua que acabou por morrer. Mas tubarões, tartarugas, e obviamente nós tentamos sempre recuperá-las, e depois temos aqui também um aquário em que tentamos fazer essa recuperação, reabilitação, e depois são libertadas. Também libertamos animais que às vezes estão perdidos, ou seja, no norte da Europa, mas que não é típico, e depois eles são aerotransportados para o Faial e depois libertados normalmente no Atlântico.
Depois, há aqui um outro aspecto que eu queria focar que tem a ver com as atividades terrestres e o lixo marinho, e no fundo qual é que é a ligação. E aqui está um bocadinho mais específico para a atividade agrícola e agropecuária, mas o que nós vemos é que a produção agrícola costeira, e então em ilhas, não é? São frequentemente estas explorações estão perto de ribeiras e então a má gestão dos resíduos leva a que que o lixo, plásticos, embalagens de produtos fitofarmacêuticos acabe por cair nas ribeiras e depois invariavelmente vem parar ao mar e transforma-se em lixo marinho. Temos também na agropecuária, e fruto da nossa atividade e das limpezas que fazemos, encontramos, por exemplo, aqui consegue-se ver isto foi uma coisa que nós só este ano é que conseguimos perceber o que era, porque fizemos uma atividade vocacionada com agricultores, pessoas da agropecuária, e que quando estivemos a fazer triagem de resíduos, eles é que nos disseram que isto era das injeções da agropecuária que se dão para as mamites, para as infecções mamárias das vacas, e que então este é um resíduo que veio pelas ribeiras, ou seja, é produzido em terra e depois vai para o mar e acaba por dar à costa novamente. Este é de produção local. Nos Açores, então, desde 2016 a 2023, nós tivemos imensos projetos, vários projetos a decorrer, que tinham a problemática do lixo como tópico, e agora, neste de 23 a 28, temos um a decorrer que é o Life IP Açores Natura, é um projeto maior, há 10 anos, temos o Circular Ocean e também temos o Implamac e o MacDrone, que são projetos Interreg, estes, e que são, no fundo, é uma capacitação para monitorização de lixo através da utilização de novas tecnologias. Eu vou abordar aqui um bocadinho, assim, superficialmente, para não ser muito extenso, o Circular Ocean. O Circular Ocean é um projeto que é feito na Macaronésia e com os países parceiros, no fundo, que são os países vizinhos, que é o Ghana, São Tomé e Cabo Verde, e que envolve, claro, Açores, Madeira e Canárias. O objetivo deste projeto, em particular, é exatamente perceber de que maneira é que nós conseguimos melhor gerir os resíduos marinhos e depois de que maneira é que estes conseguem ser introduzidos na economia circular. Pronto, e esta é uma problemática que obviamente tem diversos, ou seja, é uma problemática comum a todos, mas obviamente com maior importância para alguns países membros do que outros, porque obviamente há países que têm problemas maiores na própria gestão de resíduos em terra, quanto mais ainda resgatar resíduos do mar e depois dar-lhes esse processamento. Mas a ideia é termos aqui sinergias e conseguirmos, no fundo, que haja sensibilização e, por sua vez, menos lixo nas costas e nos portos, também pela melhor gestão, que haja esta integração de resíduos num sistema regional de gestão de resíduos e que, eventualmente, possam ser utilizados em modelos de negócio circulares. Uma das tarefas que nós temos é efetivamente, no fundo, o seguimento e recolha, a caracterização das origens do lixo, que nós já fazemos com estes formulários que eu já mostrei há pouco, e depois fazemos os relatórios e já temos, felizmente, um histórico relativamente extenso, que nos permite fazer aqui algum mapeamento dos pontos de acumulação nas ilhas, os mais problemáticos, e também caracterizar estas artes de pesca que são perdidas, seja por fim de vida, seja por serem perdidas no mar. Depois, outra parte de tarefa tem a ver com seleção e tratamento, ou seja, é otimizar, no fundo, aqui o sistema e os agentes da cadeia de valor, ou seja, no fundo, na seleção e tratamento destes resíduos, introduzir alguma inovação, sobretudo aqui em Açores e Madeira, estamos a fazer um piloto para marcar as artes de pesca, para que, se forem perdidas, nós conseguirmos recuperá-las. Ou seja, os próprios pescadores têm interesse nisso, porque, obviamente, é um investimento que fazem e quando se perdem, além dos grandes impactos que têm no ecossistema, mas também é um impacto económico para eles. E depois também a parte da sensibilização, para que haja melhores práticas, no fundo, na gestão de resíduos, por quem trabalha no mar. Depois temos a parte da reciclagem e valorização, que no fundo é a parte 3 deste projeto e que tem a ver exatamente com
qual é que é o estado da arte sobre a reciclagem das artes de pesca, mas também a viabilidade económica do reaproveitamento ou da economia circular. Um dos problemas que já detectámos com os plásticos marinhos é a falta de integridade, ou seja, são plásticos que dificilmente poderão ser introduzidos na cadeia de valor, ou seja, de reciclagem, exatamente por falta de integridade, ou seja, porque passam muito tempo no mar, estão ressequidos e depois não são bons para reciclagem. Por isso, o que nós queremos fazer aqui nos Açores, neste particular também deste projeto, temos um estudo de caso, ou no fundo uma ação piloto, que é no Porto e Marina de Vila Franca do Campo, em São Miguel, e que o que pretendemos é criar ali um mecanismo que nos permita, eventualmente, até porque há o plano, aliás, eu esqueci-me há pouco de falar nisso, mas também somos a entidade responsável pelo plano de ação do lixo marinho, que é o PALM 28, que é um plano do Ministério do Ambiente, que está em ação até 2028, ou seja, para implementar ações até 28, e que no fundo, propõe também que possa haver, inclusivamente, compensações monetárias para quem, durante a sua atividade marítima, possa recolher lixo e trazê-lo. Mas isso, lá está, é preciso ver de que maneira que isso se introduz no circuito e como é que é feita essa compensação, e por isso é que estamos a fazer um piloto. Agora, queria falar, para finalizar, de um último dado, que é o cagarro. O cagarro é a Calonetris borealis, que é uma ave, que é uma ave marinha que ocorre nos Açores. Cerca de 75% da população desta ave nidifica nos Açores. É uma ave marinha que apenas vem à terra nidificar, vem sempre ao mesmo ninho, põe um ovo por ano, e também acasalam para a vida e vivem depois ao largo do Brasil. Estas aves acabam por ser muito interessantes porque nós temos uma campanha que já dura, uma campanha ambiental que já dura há 30 anos, que é a campanha SOS Cagarro. Aliás, o ano passado foi a 31ª edição. Uh, é uma campanha que tenta resgatar estes cagarros, porque estas aves, e dura de outubro a novembro, estas aves, quando vão fazer o seu primeiro voo, ou seja, os progenitores abandonam um ninho e migram, e depois as crias ficam no ninho e têm que sair porque obviamente terão fome, para fazer o seu primeiro voo e fazer a migração. E então, nesse primeiro voo, eles são encandeados pelas luzes e muitas vezes vão parar a portos, vão parar a campos de futebol, vão parar a estradas, e então esta campanha é uma campanha que envolve toda a comunidade e que temos spots na televisão e na rádio para as pessoas terem maior atenção, porque é uma ave que fica no meio da estrada e depois não se mexe e é muitas vezes atropelada. O que é que acontece? Nós, com os cagarros que são atropelados, nós começámos um estudo já em 2016 para avaliar. Aliás, foi começado na Universidade dos Açores pela Yasmina Rodrigues, uma investigadora que está aqui sediada, e com o Christopher Pham, que começaram a identificar microplásticos no conteúdo gástrico destas aves. Ora, estas aves, quando são encontradas em terra, que são juvenis, nunca se alimentaram por si, ou seja, foram alimentadas pelos progenitores. E o que nós detectámos é que elas tinham microplásticos, ou seja, que eram os próprios progenitores que, ao trazer o peixe para as alimentar, já lhes estavam a dar microplásticos. E então o que é que acontece? Nós conseguimos quantificar e conseguimos, o ano passado, que o cagarro fosse um bioindicador para OSPAR, para os microplásticos. Ou seja, é suficientemente relevante para nós conseguirmos perceber se há uma maior ou menor intensidade de poluição num dado ano no oceano. E, obviamente, o limite que foi estudado e o que se pretende é que, no máximo, 20% das crias tenham ou seja, que tenham mais de 4 partículas de plástico no seu conteúdo, ou seja, se aliás, pretende-se que 20% das crias não tenham mais de 4 partículas, ou seja, é tentar que haja pelo menos 20% sem microplásticos ou com muito poucos. Mas a realidade é que nos resultados combinados o que nós temos é que 77% das aves apresentam valores acima deste critério. Obviamente é um indicador. No Atlântico há 2 bioindicadores, que é o fulmar
para a costa da Noruega, e, ou seja, já ali no Ártico, e agora temos o cagarro, que é o novo bioindicador, e que foi fruto também aqui de um trabalho científico desenvolvido na Universidade dos Açores, e com a colaboração depois aqui com a Direção Regional de Políticas Marítimas, que no fundo é responsável por fazer este reporte. E pronto, e julgo que é isto que eu tenho, e agora sim, o primeiro slide, outra vez. Obrigada, Rui. Obrigada por nos dares a conhecer tanto que se passa aí nos Açores e esse mar imenso e o trabalho que vocês estão a fazer aí. Nós já ultrapassámos aqui um bocadinho o tempo. De qualquer das formas, gostava de perguntar se alguém tem alguma questão que queira colocar, tanto para Rui Martins como para o Gremar. Se temos mais alguma questão, para além da Patrícia. Bom, então vamos começar pela Patrícia. Patrícia. Eu prometo que é a última. Boa tarde, Rui, e obrigada também pela sua apresentação. A minha dúvida é talvez um bocadinho complexa. Da legislação que tem vindo a ser publicada a nível nacional, e que faz aqui algumas alterações, ou tenta provocar aqui algumas alterações comportamentais no consumo do plástico. Eu vou aqui lembrar-me da legislação que trouxe aqui a contribuição dos sacos de plástico, por exemplo, dos sacos de plástico leve, e agora mais recentemente a legislação associada aos plásticos de uso único. Se atendendo à data de publicação destas legislações, tem vindo a notar melhorias, portanto, na presença destes resíduos nas praias, nos oceanos e até nas espécies. É assim, nós ainda não necessitamos de séries longas, não é, para poder ver estas tendências. Uma das tendências que verificamos é que efetivamente os plásticos de uso único são maioritariamente, às vezes dá para perceber pelas marcas, que são coisas que já não estão no mercado, ou seja, efetivamente estão há muito tempo no oceano ou então já com deposição costeira. É um trabalho que nós, sim, que nós esperamos conseguir. Aliás, era aquilo que eu falei há pouco da regulamentação. Também esperamos conseguir ver esses resultados. E o que estamos a fazer é exatamente com a monitorização nas 10 zonas balneares que fazemos, porque essas são sempre nos mesmos locais, é tentar ver a prevalência. E aí sim, eu julgo que a muito breve trecho poderemos ter informação já com alguma relevância, talvez, que nos possa fazer essa correlação entre a entrada em vigor, estes períodos de buffer, não é, em que ainda havia no mercado, e depois, efetivamente, o abandono da utilização desses resíduos. Mas sim, eu julgo que espero ver isso. Vocês fazem monitorizações anuais e conseguem ter precisamente destes dados para poder comparar anualmente. Okay. Exatamente, sim, sim. Obrigada. Não sei se há mais questões. Eu posso dar uma palavrinha? Desculpa, eu não achei para Faz levantar a mal, mão. não faz mal, Carolina. Tudo bem. Eu enviei aqui no chat, caso vocês queiram ver, a Rafaela tinha comentado que os nossos dados de animais marinhos, eles vão para um site. Esse site ele é público. Então eu mandei aqui porque vocês conseguem ter acesso, se tiver a curiosidade dos animais que a gente encontra, do que esses animais têm. Então tem diversos dados ali, fotos, se tem interação antrópica. Então, acho que é bem legal. Eu vi aí na apresentação que a gente teve agora do Rui, que tem uma espécie que a gente também pega aqui, que vocês conhecem aí como cagarro, né? Pelo que estava ali. Exato, sim, sim. É o pardela de bico amarelo, sim. Pardela de bico amarelo também, tá bom. Exato. Então, aí, por exemplo, é uma espécie que vocês conseguem consultar através desse link, se tiver interesse, né, do que a gente encontra aqui também. Então, acho legal para fazer esse link das Uhum. instituições.
Sim, sim, obrigado. Eu fiquei também muito curioso e vamos falar certamente. Combinado. Muito bem. Bom, então já passámos um bocadinho da hora, mas resta-me agradecer a todos os presentes e um especial agradecimento à Rafaela, à Luana e à Carolina do Gramar e ao Rui Martins, dos Açores, que muito obrigada pelas vossas apresentações. Realmente, estas apresentações fazem-me sempre pensar que temos muito trabalho para fazer, é por isso que estamos todos aqui, é por isso que trabalhamos de forma colaborativa, para tentar, cada um na sua área, e cada um naquilo que faz, melhorar um bocadinho e encontrar soluções, quer na nossa vida profissional, quer na nossa vida privada e particular também, que todos também somos consumidores e também temos aqui assim uma atuação. Muito obrigada a todos. Fiquem atentos, vamos ter mais sessões ainda não, em fevereiro já não vamos ter mais, mas em março vamos ter várias sessões do Pacto Português para os Plásticos. Espero que tenha sido do interesse de todos. Se tiverem sugestões de outros temas que queiram ver aqui assim apresentados nos webinars, nas séries de webinars do Pacto Português para os Plásticos, por favor, façam-nos chegar. E resta-me desejar a todos um bom fim de semana e tudo de bom para o Brasil e tudo de bom para os Açores e tudo de bom aqui para o continente também. Muito obrigada e boa tarde. Ok, obrigado, boa tarde. Claro. Obrigada, boa tarde.